Vamos entendendo. Naquela coluna de fogo estava tudo o que é necessário, a força necessária, o poder necessário, o planejamento necessário, a sabedoria necessária, na medida exata da necessidade, da medida exata da arrogância de Faraó, na medida exata da carência do povo. Então estava ali, naquela bola de fogo. Você sabe que Deus, ele é multiforme. Se porventura Deus fosse tratar com um povo que fosse temente a ele, mas estava em um terreno seco, em uma terra seca, Deus poderia ter vindo com água. Então por que Deus estava ali como um fogo? A princípio, Deus fogo é o Deus destruidor. É o Deus que não tem nada que possa o enfrentá-lo. E ele ia tratar com o homem mais poderoso da sua geração. Muitas vezes a gente fala sobre esse caso do povo oprimido no Egito durante 400 e poucos anos, e muitas vezes a mente da gente não desperta que se tratava da maior potência da sua época, da sua geração. Segundo os estudiosos, o Egito naquela época era muito mais poderoso do que os Estados Unidos hoje. E só para que você possa ter a dimensão, nunca mais os Estados Unidos, ou seja, nunca mais o Egito se firmou depois desse acontecimento que nós estamos tratando. Então Deus estava como uma bola de fogo para chamar a atenção de Moisés, que a partir daí, a ideia de Deus que começava ali, com a fusão daquele poder humanizado no homem, porque Moisés já tinha tentado livrar o povo do Egito. Igualzinho nós, muitas vezes, nós queremos. Quantas vezes a gente acreditou que iria sair de determinada situação de escassez, que resolver nossos problemas financeiros, queria pagarmos nossas contas? Todos nós desejamos. E muitas vezes, pelo menos a maioria com a maioria é assim, se frustram. Por quê? Porque querem lutar com a força do braço, assim como Moisés já tinha tentado uma vez. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Então agora estava ali o Deus Fogo, onde estava todo o poder, onde estava tudo que era necessário. Do outro lado estava o homem que tinha boa vontade. Foi isso que chamou a atenção de Deus no tocante a Moisés, porque ele já tinha tentado libertar aquele mesmo povo há 40 anos atrás, que era exatamente por isso que ele tinha fugido, para também não morrer debaixo das mãos de Faraó. Então vamos entender esse ponto aqui. Aquele fogo que estava ali, onde estava o poder, onde estava a força, onde estava a capacidade, onde estava tudo que era necessário para a libertação do povo. E todas as vezes que o povo tinha tentado, que não tinha conseguido, faltava aquilo dali. Foi dela que saiu todas as pragas. Foi ela que abriu o Mar Vermelho. Foi dela que veio as cordonizes. Foi dela que saiu água no deserto. Deus tocou, Moisés tocou na pedra e saiu água. Foi dela que saiu, Moisés encontrou uma lagoa de água salgada, tocou nas águas e as águas se tornaram doce. Aquela mesma nuvem foi a mesma que falou com Jesus: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aquela mesma nuvem que falou com Jesus, que esteve lá no fogo, foi o mesmo que aconteceu no nascimento da igreja. E agora eu quero ler para você Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O que nós vemos aqui? Aqui nós vimos pelo menos de dois dos fenômenos que aconteceram. Nós acabamos de ler em Atos que vieram línguas como de fogo sobre o povo. Moisés se encontrou com o quê? Com fogo. E tinha um vento impetuoso. O que trouxe as cordonizas? Não foi o vento impetuoso? Para mostrar que a plenitude de Deus que está no Espírito Santo hoje está disponível para o homem.